intitulada Faça a Diferença. Certo? Faça a diferença. Por quê? Por que fazer a diferença? Porque a gente vive num mundo igual. As pessoas se vestem diferente, as pessoas comem comidas diferentes, as pessoas têm um estilo de cabelo diferente. Mas se você olhar para o mundo hoje, você vê que é a mesma coisa. É um cabelinho mais golpeado, é uma calça mais surrada, ou é uma gravata, é um carro X, é um carro Y, mas no final das contas, a grande maioria das pessoas estão fazendo a mesma coisa, estão atrás das mesmas coisas, e o mundo que a gente vive hoje carece, necessita de ver pessoas diferentes. Deus colocou no meu coração esta mensagem, e ao longo do mês de fevereiro nós vamos conhecer 4 histórias reais de pessoas que vivem no nosso tempo, no nosso país, pessoas simples, cada uma com uma realidade. Essas pessoas descobriram como fazer a diferença. Elas queriam fazer a diferença. Algumas tentaram do jeito errado, mas algo comum aconteceu na vida dessas pessoas, e elas fizeram a diferença, continuam fazendo a diferença. E elas foram manchetes, elas foram destaques nos jornais e na mídia do nosso país. Talvez você vá lembrar de algumas delas. Talvez você não pegou nenhuma reportagem que falasse delas. Mas ao final desse mês, eu tenho certeza e convicção que Deus vai lhe provar que você pode fazer a diferença aqui. Que onde você estiver, você pode fazer a diferença. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. É o que ele está dizendo. Mas pastor, o que eu tenho que fazer então? O que eu tenho que ser então para fazer a diferença? É o que a gente vai ver ao longo desse mês. A primeira lição, e é o tema, ou o subtema da mensagem dessa noite é esse: só pode fazer a diferença quem experimentou a diferença. Só pode fazer a diferença quem experimentou a diferença. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você só pode fazer a diferença se você experimentar a diferença. E nós vamos ver a história hoje de uma pessoa que quis fazer a diferença. Ele queria, tinha todas as qualidades para fazê-lo. A gente lê um pouco da história dele agora em Atos capítulo 9. Mas eu quero compartilhar com vocês a história desse homem aí, ó. Sabe quem foi esse homem? Esse homem foi o primeiro tenente da Polícia Militar, do Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, da região leste, conhecido como Tenente Pereira. O sonho desse homem, quando criança, era ser policial. Por quê? Seu pai era policial, seu avô foi cangaceiro. E ele entrou na polícia porque esse era o sonho de vida dele. Sempre foi um homem íntegro e correto. Sempre quis promover justiça e ajudar as pessoas. No ano de 1990, ele então assume ali o posto, podia escolher qualquer lugar, porque ele foi formado com louvor, e ele podia escolher qualquer lugar de São Paulo para trabalhar. Ele escolheu a Zona Leste, que era a pior parte de São Paulo, a parte mais crítica, onde havia mais quantidade, onde havia mais criminalidade. Foi lá que esse homem ele escolheu para trabalhar, porque ele realmente queria fazer a diferença. Ele queria prender os bandidos, ele queria tornar a sua cidade mais segura, e é um propósito interessante, isso é muito algo. Ele queria fazer a diferença.
Durante 9 anos ele comandou um grupo de extermínio. Mas no ano de 1989 para 1990, a Corregedoria da Polícia Militar descobriu tudo isso e o prendeu. E ele foi condenado a 43 anos de prisão. Essa imagem é a imagem mais atual que tem desse homem hoje. Por quê? Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Um vídeo que fala dessa transformação. Um vídeo que fala de como esse homem experimentou a diferença para fazer a diferença. E eu tenho certeza que você vai entender o que nós queremos compartilhar com você essa noite. Vamos lá. Quem acreditaria em Antônio, afundado nas drogas, alcoólatra, abandonado pela família, mendigando nas ruas, uma chance de sobreviver? Eu falei assim, ó, eu posso entrar para tomar um copo de água? Aí ele, carinhosamente, ele abriu a porta. O que você sentiu nessa hora? Não, nessa hora o chão parece que se abre, né, meu? Essa porta aqui, o que foi para você? Que foi a entrada, foi o começo da vida, né? Antônio foi recebido no abrigo pelo ex-capitão Luiz Pereira de Souza, condenado a 43 anos de cadeia por assassinato. Diz que conheceu a fé na prisão. Dia 15 de dezembro de 95, entrei em pânico lá, falei, não fico mais daqui um dia. Você lembra da data? Lembro. Por que você lembra tão bem dessa data? Eu lembro da data porque foi nesse dia que tive uma experiência com Deus em que eu vi Jesus me abraçando e ali eu pude mudar a minha vida. Sem esperar, ganhou um indulto depois de cumprir 14 anos de pena. Quando eu vi o documento, estava lá, ex-sentenciado Luiz Wilson Pereira de Souza está perdoado de todo o restante da sua pena, pode ir para casa. Nessa hora? Nessa hora eu desabei, comecei a chorar e só falava uma coisa, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. De ex-detento, o antigo capitão passou a ser salvador de almas. Luiz deu a Antônio o conforto e a chance de que ele precisava. Mudança iluminada, do esquecimento das ruas para uma vida intensa. Neste mesmo templo, o ex-mendigo se casou com Teresa, também moradora de rua. Tiveram uma filha, conseguiu trabalho, uma vaga no hotel social da prefeitura, um lugar para morar. A improvável família sabe exatamente que nome dar para o que lhes aconteceu. Nós três aqui somos um milagre. 38 anos vivendo nas ruas. Bastaram 3 conhecendo a compaixão dos metodistas para que Antônio e Teresa recuperassem a dignidade. Eu cheguei a dormir na 23 de maio, aqueles buracos que tem na 23, cheguei a dormir ali. E hoje alguém te perguntou, onde é que você mora? Eu moro na Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista. A história de um homem que queria fazer a diferença do seu jeito, mas que teve que experimentar a diferença na sua vida. E quando isso aconteceu, ele fez a diferença na vida de outras pessoas. Meu querido, isso é um fato. Pode voltar lá, pode descer, pode descer. Isso é um fato. Só pode fazer diferença quem experimentou diferença. E quando eu olho para a história desse homem, eu vejo que o texto que nós lemos aqui acerca de Paulo tem tudo a ver com esse ex-capitão da Polícia Militar. Pode ser dele. Olha só que interessante, irmãos. A Bíblia diz que Paulo queria fazer a diferença. O texto diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ou seja, o apóstolo Saulo nessa época, que ainda não era o apóstolo Paulo, ele acreditava que os cristãos eram uma praga na sociedade. Assim como aquele capitão, ele achava que bandido tinha que morrer, Paulo achava que cristão tinha que morrer. E ele então começou um projeto no seu coração, pode ser mesmo bem também. Começou um projeto no seu coração de quê? De varrer esse povo de sobre a face da terra. Ele era um fariseu ainda novo, começando na carreira, mas ele queria fazer a diferença. E diz o texto que pouco depois de ter
ele foi até a pessoa responsável pegar a autorização para pôr em prática o seu plano. Ou seja, Paulo tinha vontade e disposição, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote. Os fariseus estavam debaixo da autoridade do sumo sacerdote. Ele era a autoridade máxima para os fariseus. O que aquele homem escrevesse, desse sua carimbada, qualquer outro homem que andasse pela Palestina, pela Judéia, pela Galiléia, com aquele carinho, ia ser respeitado, deveria ser cumprido aquilo que estava escrito ali. E Paulo queria autorização para prender os cristãos, e se necessário, matá-los, trazê-los para Jerusalém. Paulo tinha vontade e a disposição para realizar a mudança. Em terceiro lugar, Paulo acreditava estar fazendo a coisa certa e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que eram homens e mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Para Paulo não tinha diferença de homem ou de mulher. Se era cristão, tinha que ser preso. Essa era a maneira como Paulo via fazer a diferença no mundo em que ele vivia. Ele tinha uma visão do mundo e achava que os cristãos eram um problema. E ele então se dispõe a fazer a mudança, a fazer a diferença no seu tempo. Mas, diz a Bíblia que os planos de Paulo não se realizaram, porque ele não podia fazer o que não conhecia. A grande diferença que Paulo queria ver na sociedade ainda não havia acontecido na sua vida. E meu querido, se você deseja, se você entende, ou se você percebe que você precisa ser um agente de mudança e um provocador de diferença no meio que a gente vive hoje, nesse mundo igual que a gente vive hoje, onde todo mundo quer a mesma coisa, onde todo mundo sonha a mesma coisa, onde todo mundo valoriza a mesma coisa. Se você entende que esse mundo precisa de mudança, você precisa primeiro experimentar essa mudança na sua vida. Você precisa primeiro experimentar a diferença na sua vida. Jesus disse para Paulo naquele encontro: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que eram os aguilhões? Sabe o que Jesus está dizendo para Paulo? Jesus está comparando Paulo a um touro bravo, que insistia em lutar contra o aguilhão. O que era um aguilhão? Era uma haste de metal ou de madeira, que numa das extremidades ela era bem afiada, né? Isso era posto numa direção sobre o boi quando ele estava arando a terra, porque se ele quisesse voltar, virar-se, isso que ele virava, o aguilhão perfurava a sua pele, o seu couro, né? E ele então, por causa da dor, não conseguia virar, continuava indo em frente. Mas Jesus chama Paulo de um touro bravo, de um touro que resistia à dor do aguilhão. Ele tinha que continuar indo para frente, mas ele queria ir para trás. Ele queria fazer uma coisa que ele não tinha capacidade, força para fazer. Tem muita gente no nosso país querendo fazer a diferença. E essas pessoas são como Paulo, elas têm um ideal. Elas têm vontade, determinação e disposição. Elas acreditam no que elas estão fazendo. Mas infelizmente, essas pessoas não vão muito longe, sabe por quê? Porque elas não conseguem experimentar aquilo que elas querem proporcionar. Vocês lembram daquela senhora que veio aqui dar uma palestra sobre drogas para gente? Quem lembra? Ela, no estado, é a pessoa, no nosso estado, ela é a profissional mais qualificada para tratar pessoas que têm problemas com drogas. Mas ela mesma diz de si mesma, ela não consegue largar o cigarro. Não sei se vocês viram, acabou a palestra, desceu, foi lá fora e já foi. São pessoas que querem ver a mudança na vida de outras pessoas e querem fazer a diferença.
mas faltava experimentar a verdadeira mudança dentro dele. Para você fazer a diferença, meu querido, você precisa experimentar essa diferença. Você precisa experimentar essa diferença na sua vida. Você que é membro desta igreja, você que é líder nesta igreja, essa igreja fazer a diferença, você precisa começar a fazer a diferença. E para você começar a fazer a diferença, você precisa permitir que Deus faça a diferença na sua vida. E como é que isso acontece? Por que os planos de Paulo não se realizaram? Paulo só pôde levar mudança quando ele foi mudado. E o que mudou na vida de Paulo? Mudou pelo menos 3 coisas. Vamos lá. A primeira coisa, Paulo teve que ser envolvido por algo maior do que ele conhecia. Sabe a que horas? Aqui em Atos não diz isso, nesse capítulo. Mas quando ele está perante o rei Félix, ele descreve esse evento e diz: olha, ao meio-dia, olha bem, tenta imaginar o sol ao meio-dia, ele andando a cavalo para Damasco, uma luz muito mais forte do que a luz do sol. Nós sabemos que ao meio-dia é quando o sol ele brilha com mais intensidade. Tente imaginar um clarão mais luminoso do que o sol ao meio-dia. Tente imaginar. É uma coisa que cega você. Tanto que diz a Bíblia que ele caiu prostrado. Paulo teve que ser envolvido por algo maior do que tudo que ele conhecia. Ele queria sim fazer uma mudança, ele queria sim fazer a diferença no seu tempo. Mas Paulo precisava ser mudado, e para isso ele precisa ser envolvido por algo maior do que tudo que ele conhecia. Ele conhecia a luz do sol, ele conhecia a luz das tochas à noite, mas ele ainda não conhecia a luz de Jesus. E diz a Bíblia que quando Jesus brilhou na frente dele, até o sol ficou ofuscado. Você quer fazer diferença nessa igreja? Você quer fazer diferença no mundo que você vive? Olha, meu querido, você precisa de ser envolvido por algo maior de tudo aquilo que você conhece. Sabia disso? Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você se tornou, deve ser usado para provocar essa mudança, essa diferença. Mas só isso não é o suficiente. Você precisa, como Paulo, ser envolvido por algo maior do que tudo que você já conhece, que você já viu. Olha, o seu dinheiro, os seus recursos, a sua fé, a sua bagagem religiosa, tudo isso tem uma importância. Mas só isso não é o suficiente. Você precisa ser envolvido pela graça de Deus. Você precisa ser envolvido pelo amor de Deus. Você precisa ser envolvido pelo perdão de Deus. Você precisa ser envolvido pela palavra de Deus. Jesus tem que provocar poder da mudança na sua vida. E há nessa noite 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa que, como Paulo, pensa que está servindo a Deus, tem uma fé e com muita fidelidade, tem cumprido essa fé. E há um grupo de pessoas que nunca tiveram uma experiência com Jesus. Paulo, juntamente com Paulo, estavam outros homens que não tinham grande interesse em fazer mudanças no tempo que viviam. Eles acompanhavam Paulo. Eles eram como que protetores de Paulo. Eles eram soldados que estavam ali protegendo Paulo na sua caminhada. Nessa noite há esses 2 tipos de pessoas. Pessoas que querem uma mudança. Pessoas que querem ver a igreja pegando fogo. Pessoas que querem ver Deus agindo na igreja. Pessoas que querem ver os drogados sendo libertos das drogas. As famílias se reconstruindo, se restituindo. Os casais se perdoando, se reconciliando. E aqueles que estão apenas ali, a olhar a ver. Mas essa luz brilhou para todos eles. Até os animais perceberam o brilho da luz. Paulo teve que ser envolvido por algo maior do que tudo que ele conhecia. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, que ofuscou a claridade e a luminosidade
sol ao meio-dia. Olha, algo sobrenatural de Deus precisa acontecer na sua vida para você começar a provocar mudança. Por quê? Porque Deus quer que você seja um instrumento de mudança na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sociedade. Se você não conseguir fazer essa diferença, você vai viver uma vida vã. E no final dela você vai perceber como não valeu a pena ter vivido. Paulo também teve, em segundo lugar, que reconhecer a sua incapacidade. Poxa, Paulo tinha aproximadamente entre 30 e 35 anos. Era jovem ainda para os padrões da cultura, mas era um jovem extremamente inteligente, cheio de títulos. Ele era cidadão romano, olha só. Ele era hebreu, tinha linhagem hebraica dele. Ele era descendente da tribo de Levi. Segundo a lei farisaica, ele se julgava irrepreensível, ou seja, ele fazia tudo certinho. Por isso ele tinha essa autonomia de se apresentar a qualquer hora que quisesse para o sumo sacerdote. Por isso o sumo sacerdote, sem pensar duas vezes, escreveu lá uma carta, um edito, promulgou uma lei, colocou na mão dele porque acreditava que aquele menino, aquele jovem, tinha a capacidade de fazer. Paulo cresceu na cidade de Tarso, uma das cidades mais intelectuais do seu tempo. Teve como mestre Gamaliel, um dos maiores sábios da sua época. Era jovem, inteligente, poderoso, capaz, já havia feito muita coisa, já havia posto muito crente na prisão, já havia fechado muita igreja. Mas Paulo teve que reconhecer a sua incapacidade. Diz a Bíblia que ele, ao ver aquela luz, ele caiu por terra. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Depois diz que ele caiu do cavalo. Mas provavelmente ele estava no cavalo. Mas Paulo caiu por terra, prostrado. Toda a sua capacidade, toda a sua inteligência, toda a sua influência, todos os seus recursos na lona nocauteada. E o juiz começa a cantar: 1, 2, 3, 4, 9, 10, a volta. Você quer fazer a diferença? Você precisa experimentar a diferença. Para experimentar a diferença, você tem que reconhecer a sua incapacidade. Porque você tem que você é importante, mas diante de Deus, pensa que você é o bambambam, que só você pode, que você vai fazer falta, e que não sei o quê. Claro, cada um de vocês vai fazer falta para a igreja. Mas quando você acha que só você é você, não existe o outro, você tem que preocupar. Você precisa abrir mão de tudo que você é e deixar Jesus transformar você. Paulo teve que reconhecer sua incapacidade, mesmo sendo um jovem super ultra capacitado. Em último lugar, Paulo teve que rever sua maneira de fazer a diferença. O texto começa dizendo que Paulo tinha o quê, irmãos? Paulo tinha planos. Tinha ou não tinha? Paulo tinha planos. Mas o texto termina dizendo que Paulo não sabia mais. Olha o que diz o texto: levanta-te. Eu nem fiz o apelo, mas já está aqui na frente. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Olha só. Paulo descobriu que para fazer a diferença tinha que recomeçar do zero. Não era ali, não. Ele ia ter que ir para um outro lugar. A partir dali, ele teria então toda a orientação para saber quais atitudes, quais planos, o que fazer, para que através dele a diferença fosse realizada. Talvez nós tenhamos aqui nessa noite pessoas como Paulo, pessoas como o capitão Pereira,
Durante 9 anos ele combateu o crime com crime. E não dá para a gente falar, eu tenho uma reportagem grande dele, e ele disse que se achava bom romano. Os irmãos terem noção, ele se entregou para a polícia. Foi lá no batalhão. Quando ele entrou no batalhão como preso, ele falou o seguinte: ó, eu sou o capitão Pereira e agora quem manda aqui sou eu. Desbancou todos os manda-chuvas de lá. Todo mundo tinha medo do homem. Ele era treinado em artes marciais, tinha um porte físico, atlético. Chegou no banco. E sabe do povo que ele menos gostava lá no presídio? Os crentes. Que atrapalhava, as músicas dos crentes que atrapalhava ele e assistia às novelas dele. Ele diz aqui na reportagem. Mas o seu colega de cela havia se convertido. Foi fundamental para a sua conversão, como a gente ouviu aqui, ele mesmo dizendo. Em 1995, Jesus apareceu para ele como apareceu para Paulo. Num sonho. E Jesus o abraçava. E de assassino ele virou salvador. E o outro indivíduo que viveu 30 anos na rua, tendo 3 anos apenas, em contato com o Evangelho através do projeto que o ex-capitão Pereira, hoje irmão Pereira, coordena, teve a sua vida completamente mudada. O que sociólogo nenhum consegue fazer, o que projeto social nenhum do governo consegue fazer. 3 anos. O ex-assassino foi instrumento de Deus para fazer na vida de um dia a grande diferença. Tem gente como o capitão Pereira aqui nessa igreja? Tem. Mas tem muita gente como aquele outro senhor. Tem muita gente aqui no bairro como o capitão Pereira? Tem. Mas tem muito mais gente carente, necessitada, como aquele outro sujeito. Os capitães Pereira dessa igreja precisam ter um encontro com Jesus nessa noite. Como Paulo teve. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer a diferença através de você. Mas você só vai fazer a diferença se você experimentar a diferença. E para isso você tem que ser envolvido por algo maior do que tudo que você conhece. Você precisa reconhecer sua incapacidade. Você precisa rever a sua maneira de fazer a diferença. Porque como diz lá no início do texto, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Vocês precisam de Jesus. Você quer fazer diferença nessa igreja? Você quer que essa igreja faça diferença? Você quer fazer diferença na sua família? Você precisa de Jesus no filho. E Ele precisa transformar você, Ele precisa provocar uma mudança na sua vida. Se você não experimentar essa mudança, você vai tentar, você vai ideologizar, você vai colocar no papel. E os seus planos, como os de Paulo e os do capitão Pereira, uma hora vão por água abaixo. E se Jesus entrar na sua vida hoje, se você permitir que a luz dele te envolva, se você permitir que a presença dele alcance você, essa parte da sua vida, e mude na sua vida as coisas que você sabe que precisa mudar, você vai fazer a diferença. Vai ser uma bênção. Você pode fazer a diferença. Você que já fez muita coisa errada, você que já pintou 7, já borrou 4, você que já fez muita coisa errada contra Deus, essa noite é uma oportunidade de algo muito maior do que você já conheceu te envolver e transformar a sua vida, e através da sua vida o Brasil vai ser transformado. Eu creio nisso. Portanto, se alguém nessa noite que sentiu Deus falar ao seu coração,
quiser entregar a sua vida a Jesus, para que ela seja transformada, como foi a de Paulo, como foi a do capitão Pereira. Eu quero dar a você a oportunidade de você se levantar, de você vir aqui à frente. Hoje você vai ter que levantar. Alguém? Alguém que deseja nessa noite, a partir de hoje, fazer diferença? Sabe que isso será possível com a ação de Jesus sobre sua vida? Alguém? Nós vamos orar neste momento. Pai, obrigado, muito obrigado pela tua palavra. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor complete esta palavra em cada coração. E que teu Espírito Santo continue a falar a cada um de nós. Que nós possamos abrir nosso coração para a tua palavra e ela provoque em nós a mudança de vida, para que através de nós a diferença possa ser feita. Eu te peço em nome de Jesus.